E nesta noite nós iremos a genuína palavra do Senhor com este tema por nome Após a Morte. Para que nós possamos compreender este tema, iremos entender a criação de Deus. O livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, que diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou homem e mulher. O homem foi criado por Deus para que o homem viesse a obedecer. Porém, o homem não teve esta dignidade de ser obediente no Senhor. Então, por o homem não ter esta dignidade de ser obediente no Senhor, o Senhor Deus, Ele fez com que o homem viesse a ser expulso de um jardim na qual ele cuidava desse jardim. Olha o que Deus ele disse no versículo 7, no capítulo 2 do livro de Gênesis: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, nós sabemos então que no versículo 27 do capítulo 1, Deus criou o homem à sua imagem. Semelhante à sua imagem, Deus criou homem e mulher. Já no versículo 7 do capítulo 2 do mesmo livro de Gênesis, diz que Deus ele formou o homem do pó da terra. E ao formar o homem do pó da terra, o homem desde então não tinha vida em si. Mas Deus ele sopra o fôlego da vida nas narinas do homem, e o homem agora se tornou alma vivente. Quando nós entendemos que o homem ele consiste em si três em um só corpo, nós entendemos que o homem ele é formado de corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo, o homem é formado. Por que eu digo isso? Quando Deus fez o homem do pó da terra, o corpo, ele sopra o espírito. Quando ele sopra o espírito no homem, o homem se torna alma vivente. Tanto a alma quanto o espírito vive eternamente. A palavra de Deus diz que o corpo ele perece no pó, ele torna para o pó, e o espírito torna para Deus. A palavra do Senhor ela traz-nos entender que quando o homem ele é criado, corpo, espírito e alma. O corpo do homem ele tem uma alma interligada nele. O espírito do homem é interligado na alma. A junção das três se torna ou uma alma vivente. O corpo sem a alma, ele não tem possibilidade alguma de sobreviver. Mas a alma sem o corpo, esta sim, tem possibilidade de sobreviver. Entende aqui? A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele fez o homem para que o homem vivesse
eternamente. Porém, o homem, por não obedecer o mandamento de Deus, o homem veio a morrer. Se nós formos compreender versículos posteriores, nós entendemos que o versículo 22 do capítulo 3 do mesmo livro de Gênesis, que diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Porque que Deus, ele, quando formou o homem, deixou no jardim para cuidar do jardim, o homem desobedeceu e Deus expulsou ele dali? Porque existiam duas árvores. Uma era a árvore do conhecimento e a outra era a árvore da vida. Se o homem tocasse na árvore da vida, ele vivia eternamente. Deus diz assim: agora o homem é como um de nós, sabe o bem e também sabe o mal. Então a palavra de Deus, mais adiante no capítulo 4, versículo 25, diz assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, enquanto Caim o matou. Olha, para que o homem não viesse a comer daquela árvore e viver eternamente, Deus expulsa o homem do jardim. A primeira morte que sucedeu foi a morte de um servo de Deus, por nome Abel. Desde então, esta morte de Abel, o sangue de Abel clama até Deus. O corpo de Abel foi para o sepulcro, mas a palavra de Deus diz que quando alguém morre, o pó que formou o corpo se torna novamente pó. O corpo do homem se tornará pó, porque do pó foi tomado, formado, e o espírito volta a Deus, porque Deus o deu. E de Abel eu creio que não foi diferente. Da mesma forma em que um homem em Cristo morre, é enterrado no sepulcro, a carne se decompõe, mas o espírito é vivificado, é vivo e levado para o céu, aonde Deus se encontra. Olha o que diz Eclesiastes no capítulo 3, no versículo 14: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isto faz Deus para que haja temor diante dele. Olha, tudo enquanto que Deus fez dura para sempre. O corpo do homem, ele vai se tornar pó, porque o pó foi Deus que fez. Eternamente durará. O espírito do homem vai voltar para Deus, porque foi de lá que foi trago para o homem, e eternamente irá durar. Eclesiastes diz, capítulo de número 12, versículo de número 7: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha, o homem quando morre, o pó, ou seja, o corpo, voltará para a terra, porque o corpo é pó, vai ser decomposto no pó da terra. Se for jogado dentro do mar, mesmo assim vai virar terra, vai se transformar em terra. Se for queimado no fogo, mesmo assim vai se transformar em terra, em pó, porque tudo que Deus faz dura para sempre.
E se nós formos para o livro de Isaías 26, 14, nós vamos entender o que significa morte e vida após a morte. Morrendo eles, não tornarão mais a viver. Falecendo eles, não ressuscitarão. Por isso vos visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. O versículo 19: os teus mortos e também os teus cadáveres viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitam no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isso é na vinda do Senhor. Um homem hoje morre com Cristo, morre em Cristo Jesus. Este homem vai ser enterrado, sepultado ou queimado, ou jogado no mar. Mas no dia em que Jesus Cristo voltar, retornar, a terra irá devolver aquilo que ela tomou. O mar vai devolver aquilo que ele tomou. O fogo vai devolver aquilo que ele devorou. Vai devolver para Deus, porque tudo isso é de Deus. E a palavra de Deus, ela fala que quando alguém morre em Cristo Jesus, imediatamente o corpo vai para o esquife, para um caixão. A sua alma vai ser direcionada ou ao céu, que é o paraíso, ou ao Hades, que é o inferno. Mas a alma do homem nunca irá morrer. Quando a Bíblia trata de uma morte eterna, está dizendo que há uma tribulação eterna, há um fogo devorador eterno, que consome a cada instante. O livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Aqui Daniel já está prevendo o fim dos tempos, já está prevendo o arrebatamento, ou seja, a ressurreição. Muitos dos que dormem no pó, não todos, mas muitos. Quando o profeta diz que muitos, ele está dizendo aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que estão na sepultura, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E a palavra do Senhor, ela nos alimenta em que nós venhamos compreender que se nós morrermos com Cristo, nós viveremos para Ele eternamente e gozaremos com Ele na eternidade. Vivemos felizes para todo sempre. Mas para que isso venha acontecer nas nossas vidas, nós temos que fazer com que nós venhamos a deixar o egoísmo, o pecado, a iniquidade e a transgressão. Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Este versículo, ele traz
um entender muito importante. Aquele que deixar pai, mãe, irmã, mulher, filho, terra, por amor de Jesus, este receberá 100 vezes. O que quer dizer isso? Se o teu filho rejeita o ir para a igreja, deixa ele, vai só. Se tua mãe rejeita ir para a igreja, servir a Cristo, deixa ela e vai sozinho. Se o teu pai rejeita os ensinamentos do Senhor, deixa ele, vai tu sozinho. Se o teu filho ou filha, ou irmão ou irmã, rejeita a doutrina de Deus, pois deixa ele, vai sozinho. Isso que a Bíblia está relatando, para que nós venhamos deixar pai, mãe, mulher, filhos, por amor da palavra de Deus. Se eles não querem, você não vai obrigar ninguém a querer o que não quer. Então, os filhos, se eles não querem, o pai não paga o pecado deles. Se o pai não quer, o filho não paga o pecado dele. A alma que pecar certamente morrerá. Mateus 25:46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. É muito importante nós entender, meus queridos irmãos, que justiça, o amor à palavra de Deus, é o principal foco do cristão. Vamos agora para o livro de Lucas 16:22. Olha o que diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. A diferença de sepultamento para ser levado. A Bíblia diz aqui em Lucas 16:22 que o mendigo morre. O mendigo é levado pelos anjos. Para onde? Para o seio de Abraão. O rico morre. E agora o rico vai ser levado para o cemitério, para ser sepultado. Porém, o rico não teve o destino em que Lázaro, o mendigo, teve. O destino de alguém é determinado por o próprio alguém, pela própria pessoa. O meu destino é eu que vou escolher. O seu destino é você que vai escolher. O nosso destino está nas mãos de cada um de nós. Jesus Cristo já fez a parte dele. Ele nem tinha necessidade de morrer por nós, e assim mesmo ele morreu na cruz do Calvário para nos dar um direito de salvação. Mas agora o destino da nossa partida, desta vida para outra, ou para o inferno ou para o céu, quem decide somos nós. Nós é que vamos decidir se queremos estar do lado do rico ou se queremos estar do lado de Lázaro, se queremos estar no Hades ou se queremos estar no paraíso. A nossa decisão, o nosso conviver, a nossa escolha que faremos aqui em vida é a nossa decisão no futuro após a morte. O mendigo morre e o mendigo é levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico morre e o rico é sepultado. De longe o rico, ele levanta a sua vista e contempla Abraão, e contempla também Lázaro no seu seio. E o rico diz: Pai Abraão, tenhas misericórdia de mim, pede para que Lázaro molhe o seu dedo na água
e vem até a mim, e refresque a minha língua, pois eu não aguento de tanto tormento, tanta chama. Quando a pessoa morre e é levada para o cemitério, e essa pessoa, a ser levada para o cemitério, essa pessoa tem um destino. O destino foi aquele mesmo que ela escolheu em vida. Essa pessoa mesmo escolheu o seu destino. Ou é o céu, ou é o inferno. Ou é Hades, ou é o paraíso. O destino de alguém é decretado pela própria pessoa. O meu destino é eu que vou escolher ele. Deus ele deixou em nós o livre-arbítrio para que nós possamos escolher. Mas ele disse: optai pela porta estreita. É estreita e apertada, mas é esta que te garante salvação. Ele disse mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo que somente Ele tem a vida eterna para entregar para quem quiser buscar. O destino de Lázaro não foi o mesmo destino do mendigo, ou seja, do rico. O destino do rico não foi o mesmo destino do mendigo. Foi destino diferenciado. E a escolha do mendigo foi ele que escolheu. A escolha do rico também foi ele que escolheu. E a tua escolha? Qual escolha você vai optar? Qual caminho você está querendo trilhar? Depende de você. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. O Senhor Jesus está dizendo aqui, mas imediatamente antes que Ele decreta salvação para alguém, Ele mesmo entra em óbito, Ele mesmo morre. Lá na cruz do Calvário existiam 3 cruzes, uma do lado direito, a outra do lado esquerdo e uma bem no meio. Uma maior que estava no meio e 2 menores que estavam ao lado, do lado esquerdo e do lado direito. Alguém disse: se tu és o Cristo, salva-nos e salva-te a ti mesmo. Jesus Cristo, olhando para aquele homem, mas imediatamente há uma voz que clama dizendo: nós merecemos estar aqui. O que este justo tem feito para merecer morte de cruz? Ele olhou para Jesus e disse: mestre, quando tu estiver no paraíso, lembra de mim. Lembra, meus queridos, aquele que confessar diante dos homens, Deus confessará diante do Pai. Aquele que negar diante dos homens, Deus também negará diante dos anjos do Pai. Uma publicação que você faz, uma aceitação ou uma rejeição, depende muito da salvação ou da condenação. Se você rejeitar Jesus Cristo, Ele também vai rejeitar. Mas se você confessar, Ele vai confessar diante dos anjos de Deus. E aquele homem recebeu uma palavra profética, uma palavra de salvação.
Jesus Cristo disse: a ti te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando a pessoa morre, imediatamente a alma se desliga do corpo. O destino que em vida a pessoa tem feito é o futuro aonde você irá. Se você escolheu uma porta larga, a tua decisão tomada foi para o inferno. Mas se tu escolher uma porta estreita, a tua decisão tomada foi a porta do céu, aonde este homem, que ao morrer naquela cruz, recebeu salvação. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Uma palavra dessa, Jesus Cristo falando para nós, quase nós morremos. Meus irmãos, nós morremos satisfeitos. Hoje mesmo Jesus Cristo chegar para nós e dizer: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nós iremos dar salto de alegria, nós iremos jubilar de alegria, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está pronto para salvar e perdoar todos que vêm até Ele. Capítulo 24, versículo 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitaste dentre os mortos. Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Assim como Jesus Cristo, Ele ressuscitou, nós iremos também ressuscitar, porque é o ressurreto, é um dos que se tornou primícia dos que dormem e que foi ressuscitado. O livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 5, diz assim: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Versículo 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado, lembra quando eu comecei a falar de Adão? Quando ele morreu, quando Caim matou seu irmão? Lembra quando eu comecei a falar de Adão, quando Deus formou ele do pó da terra? Por causa do pecado, viemos todos a morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna, através de Cristo Jesus. Olha o Apocalipse, capítulo 6, versículo 9: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. As almas que estão debaixo do altar de Deus, as almas dos santos crentes que morreram com Cristo, estão clamando: ó Deus santo e dominador, até quando não vingaste de nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E Deus, Ele está dando vestimentas compridas e consolando e dizendo: esperai mais um tanto de tempo, pois ainda resta alguém para ser morto desta forma, para se cumprir toda a palavra. Capítulo 14, versículo 13 de Apocalipse: e vi outra voz que do céu dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Assim diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Bem-aventurados somos nós que morreram hoje no Senhor. Bem-aventurados são aqueles que
com Cristo, porque naquele grande dia Jesus o ressuscitará. Aleluia. Vamos se colocar sobre os nossos pés para nesta noite orarmos e louvarmos a Deus, para que nós venhamos agradecer